chegamos à nossa penúltima aula do módulo 1. Parabéns aí para você que está do outro lado. Então vamos lá entender o processo de formação das palavras. Galera, preste atenção. Para tudo existe um processo. Processo de fazer um bolo. Então, me diga qual é o processo que você vai fazer. Certo? Processo de escrever uma redação. Introdução, né? Desenvolvimento e conclusão. Processo de construir uma casa. Tem um procedimento. Então, a palavra também vai passar por um processo de formação das palavras. E é isso que eu vou mostrar para você agora. Venha comigo, acompanhe aqui no meu material. Olhe para cá. Então, nós estamos aqui no nosso capítulo 8, nossa aula número 8, com processo de formação das palavras. Primeiro processo que eu vou mostrar para você, composição. O que é a composição? Tá aqui, gente, ó. União de duas palavras que têm vida própria na língua e formam uma nova palavra, com um sentido diferente. A composição se subdivide em justaposição e aglutinação. O que é a justaposição? É quando eu junto duas palavras, certo? E não ocorre perda de elementos mórficos. Entre outras palavras, perda de letras. Juntei a palavra guarda e chuva. Não houve perda, certo? Guarda-chuva, justaposição. Girassol, gira mais sol. Passa tempo, passa mais tempo. Beija mais flor, beija-flor. Isso é a justaposição. Tranquilo? Já a palavra aglutinação, né, esse processo de formação das palavras, ocorre perda de elementos mórficos, ocorre perda de letras. Eu tenho plano alto, eu vou ter planalto. Veja que sumiu o O. Eu vou ter água ardente, sumiu o A. Ó. Água ardente, né? Eu vou ter em boa hora, ficou embora. E filho de algo, fidalgo. Vinho acre, vinagre. Então perceba que aí ocorreram perdas dos elementos mórficos. Tranquilo? Passado a composição, vamos chegar à derivação, ok? A derivação, o que é que acontece? Olha o que o próprio nome já diz, as palavras são derivadas. Eu vou pegar uma e eu vou derivar. E de que forma eu vou derivar essas palavras? Aqui, ó, prefixal, quando eu acrescento algo antes das palavras. Então eu tenho a palavra fiel, eu acrescentei um prefixo in. Leal, desleal, ok? Então, derivação prefixal. Se o prefixo é antes, o sufixo é depois, ó. Simples mais mente, simplesmente. Natural, acrescentei idade, naturalidade. Derivação prefixal e sufixal. Ora, se eu tenho a prefixal, se eu tenho a sufixal, então eu tenho que ter a derivação prefixal e sufixal. Eu vou acrescentar um prefixo e um sufixo. E aí o que é que acontece? Eles podem ser retirados. Grava bem isso, tá? Então eu tenho aqui a palavra leal. Eu acrescentei o prefixo des e o sufixo dade. Eu tenho a palavra feliz. Eu acrescentei in, e o prefixo in e o sufixo mente. Então ficou deslealdade e infelizmente. Derivação prefixal e sufixal. E perceba que eu posso retirá-los, viu? Isso é muito importante você gravar, ó. Porque eu posso tirar o 10 aqui, ó. Vamos tirar o 10. Existe lealdade. Eu posso tirar o dade, existe desleal ou leal, né? Infeliz, existe felizmente. E se eu tirar o mente, existe infeliz. Então grave bem isso aí, tá bom? Pronto. Então vamos prosseguir aqui. E por que tocar nesse assunto e reforçar? Porque eu tenho uma parassíntese ou parassintética. É onde eu acrescento sufixos e prefixos, só que eles não podem ser retirados. Ó. A palavra é rico. Não existe Henrique e nem existe EC. Só existe enriquecer. Então, eu não posso retirar os prefixos e os sufixos. Não posso. Como acontece na derivação prefixal e sufixal. Então, ó, só existe aqui, ó, espernear. Acabou. Entendeu? Eu acrescentei o S, acrescentei o EA. Então, ficou espernear. Eu não posso retirar. Como, por exemplo, anoitecer, ó. Então, eu tenho uma palavra, deixa eu botar aqui. Olha para cá. Eu tenho uma palavra noite, certo? Vou acrescentar o prefixo A. Não existe a noite, tá? Então, vou acrescentar o sufixo C. E não existe a palavra anoitecer, só existe anoitecer. Tá certo? Então, a diferença da parassíntese para a derivação prefixal e sufixal é essa. É que um eu posso retirar e o outro eu não posso retirar. Vem comigo para entender o que é a derivação regressiva. Como o próprio nome já diz, a palavra derivada vai regredir. E ou nós vamos encontrar um nome que indica a ação. Vamos encontrar aqui, vamos olhar aqui, ó. Atacar formou ataque. Perceba que não diminui a palavra. Ó. Eu tenho uma letra, 2, 3, 4, 5, 6. Ataque. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que é regressiva? Porque o substantivo indica ação.
Embarcar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Embarque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E por que é regressivo? Porque o nome derivado denota ação. Resgatar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 em resgate. Sejam 7. Então veja que resgate diminuiu e indica uma ação. E resgatar é o verbo, né, que derivou o resgate. Então a regressiva, o nome derivado indica uma ação e ou regride, ok? Vamos para cá agora para derivação imprópria ou conversão. O que é isso? Preste atenção, gente. Eu pego uma palavra, certo? Ela vai mudar de classe gramatical, mas ela não altera sua estrutura. Então eu tenho aqui comício monstro. Monstro agora é um adjetivo, caracteriza comício. Eu vou dizer o monstro atacou a menina. Eu tenho agora um substantivo, tá? Nesse substantivo, o que é que acontece? Mudou a classe gramatical no monstro, ok? E o adjetivo. Perceba que a palavra é a mesma. Falavam alto, advérbio. Aquela mulher é alta, adjetivo. Se eu colocar homem no lugar de mulher, vai ficar alto. Tranquilo? Então, é isso aí, galera. Vamos dar sequência aqui na parte de processo de formação das palavras. Abreviação ou redução. A palavra é usada de forma reduzida. Cine, cinema. Pneu, pneumático. Moto, motocicleta. Foto, fotografia. Quilo, quilograma. Então, eu reduzo a palavra até que forme uma outra. Tranquilo? Fechamos. Onomatopeia, que é uma figura de linguagem que você vai encontrar na próxima aula, viu? Na aula 9. Ó, imitação de som. Além de ser um processo de formação da palavra, é uma figura de linguagem. Tic-tac, zum, zum. Tudo aquilo que imitar o som é uma onomatopeia. Atualmente, nós falamos muito sobre hibridismo, né? Então, com a pandemia, o ensino híbrido ficou em evidência. Então, o que é o hibridismo? É a junção de partes diferentes. Dentro da gramática, palavras formadas com elementos provenientes de radicais de diferentes línguas. Então, eu tenho tele, que vem do grego, visão do latim. Televisão é a palavra híbrida. Bi, latim, ciclo, grego, eta, francês. Bicicloeta formou bicicleta, é uma palavra híbrida. Buro, francês, cracia, grego, é uma palavra híbrida. E aí você coloca na sua cabeça da seguinte forma: o que é um ser híbrido? Né? É quando eu tenho um animal, as espécies diferentes, como a sereia, por exemplo, o minotauro, né? São seres híbridos. Mas eu vou encontrar também as siglas, né? Por exemplo, ONU, Organização das Nações Unidas, e IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. São palavras formadas por iniciais, né? Letras iniciais, dando assim um título. Chegamos então ao neologismo. É uma nova palavra, né? Linkar, por exemplo, principalizar, por exemplo. Eu uso muito aqui nas minhas aulas a expressão arturizar. O que é isso, galera? É quando você aprende a língua portuguesa como você está aprendendo, de um jeito prático, simples e diferente. Isso aqui é um neologismo, beleza, galera? Vamos lá que está acabando. Respira fundo e vem comigo. O que são estrangeirismos? É quando eu tenho palavras de origem estrangeira que se incorporam à língua portuguesa. Fast food já se incorporou, que vem do inglês. Lingerie, do francês. Market, do inglês. Pedigree, do inglês. Réveillon, do francês. Shopping, do inglês. E por aí vai, que já essas palavras se incorporaram à nossa língua portuguesa. Chegamos então à palavra valise, né? Palavra formada de outras duas, geralmente aglutinantes. Então, é um processo de aglutinação, certo? Só que específica, né? O início da primeira com o final da segunda, que contém ambas significações. Chafé, então, é o chá com café, um café fraco, né? Um cão petente, né? Então, vem de cão mais petente. Showmício, show mais comício. Aborrecente, é o adolescente que aborrece. Tranquilo, gente? E é aqui que nós vamos encerrando a parte de processo de formação das palavras e vamos adentrar na nossa última aula, né? Que é a parte de figuras de linguagem. Também muito importante para os concursos públicos. Tranquilo? Mas antes de chegar às figuras de linguagem, o que é que você vai fazer?
responde as questões de processo e formação das palavras e eu estou pronto para tirar suas dúvidas nas minhas redes sociais ou aqui também, mesmo na plataforma. Tranquilo? Então, eu te encontro na próxima aula. Até lá. Valeu!